Onde iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. E realmente é bom cantar esta canção antes de irmos para a palavra, porque é a nossa esperança que Deus nos mostre. A Ele próprio nos revela a sua glória. Vamos abrir em Marcos 3. Marcos 3, e nós iremos ler a partir do versículo 7. E também, como cantamos, vem e vê, ou seja, vem e vê e decide, porque não há neutralidade em relação a Jesus. Nós temos de tomar uma decisão. E há três coisas que às vezes podemos pensar de forma errada. O entusiasmo não equivale a fé. Entusiasmo não equivale a fé. A escolha não equivale a fidelidade e a familiaridade não equivale a família. Vamos ver estas três coisas à medida que lemos acerca deste rei. E é interessante que nós, enquanto igreja, iremos fazer a dramatização da biografia de Marcos. E a passagem que vamos ler hoje, creio que os primeiros versículos 7 a 12 é o fim da primeira secção. E a partir do versículo 13 é o início da segunda secção. Então, que hoje começam a memorizar, não é? A equipa começa hoje a memorizar a partir do versículo 13. Então aqui fica uma ajuda também. Mas vamos ler Marcos, então, capítulo 3, versículo 7. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galileia uma grande multidão, também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade a expelir demónios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Isto é o high five que depois do Marco Drama os filhos do trovão fazem. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: Está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demónios que expele os demónios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfémias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: Está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram a sua mãe e os seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, a tua mãe e os teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é a minha mãe e os meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe.
Ahm, quem manda no Porto, no Futebol Clube do Porto, na equipa, é o rei Pinto da Costa. Nós somos os mosqueteiros, disse o líder dos Super Dragões. Quem manda é o rei. Nós somos os mosqueteiros. E quase temos esta imagem do rei e dos mosqueteiros. Não seria rei, não é? De facto, para ter mosqueteiros seria quem? D'Artagnan, não é? Ou D'Artacão, na forma de desenho animado. Quem é que manda no grupo? É interessante. E temos este rei que demonstra a sua autoridade, um rei que escolhe e a família do rei. Vamos ver estes 3 pontos. Mas quando o grupo é problemático, parece apontar para o problema do líder. Aqui há poucos anos atrás tivemos o Mundial e tivemos o nosso selecionador, o Fernando Santos. E o Fernando Santos tinha um bom grupo de jogadores e tinha lá um elemento especial, não era? Que era o Ronaldo, o melhor jogador. Só que houve um problema na equipa, porque o Ronaldo não parecia estar a jogar tão bem, foi retirado. Mas para o Fernando Santos o Ronaldo era como um filho, ele dizia isso várias vezes, é como família, ele é como meu filho. Mas este filho parece que não quis saber do pai. E é interessante que acho que ainda hoje eles ainda não se falam. O Fernando Santos diz que por ele tudo bem, mas o Ronaldo não fala com o pai. Parece que falta algo ao Fernando Santos. Parece que falta algo ao rei. E é isso que vemos nesta passagem. E há várias pessoas que vão dizer o seguinte: falta ao rei juízo, ou seja, o rei é doido. Ou o rei é o diabo. Ou o rei é divino. Então esta pergunta tem estas 3 respostas. Estamos no início de uma batalha, as linhas estão a ser demarcadas, não é? Jesus acabou de haver um plano de morte contra Jesus, no versículo 6. Os fariseus estão a conspirar para a morte de Jesus. E o que é que vamos ver agora? O que é que vemos a partir do versículo 7? Excitação, entusiasmo, a fama de Jesus, todos querem ver. Eu não sei se vocês já estão entusiasmados, de certeza que já ouviram falar que a Mercadona vai abrir aqui em Eiras. Não sei se já há assim um grande entusiasmo entre vocês a pensar, Mercadona. E expectativas, não é? Alguns de vocês conhecem a Mercadona, outros não conhecem e ouviram falar, preços mais baratos, há um produto que é muito bom, há isto que eu vou lá comprar. Há um grande entusiasmo. E vão haver pessoas de vários lados, de Brasfemos, de Vilarinho, de toda a Eiras, até de Coimbra, vêm visitar e vêm ver a Mercadona. Aqui temos alguém que se calhar devia ter entrado num programa de proteção de testemunhas, porque há um plano de morte contra ele, Jesus. Mas vemos o oposto. Jesus continua a fazer aquilo que sempre fez. Ele vai para a zona do mar, mas vem uma grande multidão. Quando vemos repetição, é para chamar a atenção de algo. E é repetido 2 vezes que há uma grande multidão. Enorme. E é interessante que vêm de vários lados. Quando lemos acerca de João Batista no deserto, aquela figura assim bastante estranha, e judeus da Judeia e de Jerusalém vão lá ver João Batista. E João Batista diz, vem alguém maior do que eu e melhor do que eu. E com Jesus vêm de onde? Vêm de todos os lados, não é? Vêm não apenas judeus, da Galileia, Judeia e Jerusalém, mas também da Idumeia, que seriam judeus e gentios, e de Tiro e Sidom, maioritariamente estrangeiros ou gentios. Tanta pessoa, ao ponto de Jesus precisar de um barco. Há aquela frase famosa do filme do Tubarão, não é? Quando eles veem que o tubarão afinal é maior e dizem, vamos precisar de um barco maior, a bigger boat. E agora há tanta gente que Jesus diz, bem, vamos precisar de um barco. Para Jesus poder continuar a quê? A ensinar. Para ele poder se afastar um bocadinho e as pessoas ficam na margem e Jesus continua o seu ministério de ensino. Mas é interessante que vêm pessoas com necessidades. E Jesus quer focar no ensino, mas ele não abandona as necessidades das pessoas. Ele não fica fora das necessidades das pessoas. Não, ele continua a curar. Ele continua a curar e a expulsar demónios. O problema é que a multidão parece não considerar quem Jesus é. E lemos no texto que a multidão vem porque Jesus estava a curar. Jesus estava
Ou seja, eles ouvem as coisas que Jesus tem feito, no versículo 8, e eles vêm. Mas eles não estão a considerar quem Jesus é. Ou seja, o entusiasmo não quer dizer necessariamente que há fé. E é algo para nós pensarmos também. Até que ponto o entusiasmo se revela, se transforma em fé, porque é para aí que deve caminhar. Os espíritos não têm dúvidas. Eles não têm dúvidas em relação à identidade de Jesus. E é a segunda vez que lemos acerca dos espíritos identificarem, fazer uma correta identificação. Quem é? Ele é o Filho de Deus. Mas a autoridade, reparem na autoridade de Jesus. Ele não apenas para ensinar, para curar e para mandar calar os espíritos. E eles não podem falar. A autoridade do rei torna-o famoso, mas a fama dificulta o seu movimento, dificulta a sua missão. E agora Jesus vai alargar um pouco, não apenas a sua missão, mas quem está a partilhar da sua missão. Ele vai escolher pessoas, 12 discípulos, para partilhar a sua autoridade. E é isso que vemos nos versículos 13 a 19. E vamos ler novamente. E diz assim: Deus depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demónios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Eu vou continuar com o high five, está bem? André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Não sei o que é que te salta à vista quando lês esta escolha de 12. E pode ser várias coisas. Por um lado podíamos pensar, Jesus tem toda a autoridade, ele já demonstrou isso. Ele não precisa de mais ninguém. E de facto Jesus não precisa de mais ninguém. Mas ele decide escolher algumas pessoas. A questão é, qual é o critério de escolha? Há um concurso para uma vaga. Quais são os critérios? Qual é o critério de escolha? Será que o número tem algum significado? Será que o local onde é feita a seleção tem algum significado? Bom, o local eu creio que sim. Jesus sobe a um monte. E várias vezes nas biografias de Jesus lemos que há uma subida a um monte. Mas várias vezes no Velho Testamento vemos que há uma subida a um monte. E Moisés, no livro de Êxodo, ele subiu a um monte para receber a lei da parte de Deus. Moisés, o grande líder, o grande profeta. E Jesus sobe ao monte para escolher os seus discípulos. É um evento importante. É semelhante à escolha da seleção, não é? Quando pensamos quem é que vão ser os 11 que vão representar, que vão jogar de início, quem é o 11 inicial da equipa. Pensamos logo na equipa e nos 11. Quando pensamos acerca de 12, de acordo com a Bíblia, nós pensamos, espera aí, havia 12 tribos. Havia os 12 filhos de Jacó, das quais saíram as 12 tribos, os 12 representantes de todo o povo de Deus. De todo o povo de Deus. Então aqui temos Jesus a escolher os seus 12, que vão representar, que vão liderar todo o povo também, de certa forma. Podíamos pensar agora, quais são os critérios de escolha? Bom, deve ter a ver com... reparem, há uma citação. Sabem que o nosso novo selecionador, já não é o Fernando Santos, é o... Alguém sabe? Roberto Martínez. Antes de ele ser selecionador de Portugal, ele foi selecionador da Bélgica. Não sei se antes disso foi da Espanha. Mas, quando ele era selecionador da Bélgica, ele disse assim: tenho de tomar decisões difíceis e não gosto de as fazer. Eu decido com base na performance para a equipa nacional e com base nos diferentes papéis que este grupo precisa. Dê a volta que der a jogadores que merecem estar no Mundial, mas não vão ser selecionados. Infelizmente é assim que funciona. Então Jesus vai escolher, se ele é o Roberto Martínez, de acordo com a performance, não é? Que as pessoas já demonstraram, e de acordo com a dinâmica que o grupo precisa. Então precisa de alguém assim mais extrovertido, alguns mais introvertidos, uns mais intelectuais, outros com mais força. Não parece isso que aconteceu. Jesus escolhe um grupo bem estranho de pessoas. Acho que não há aqui mérito, não há aqui aparências, não há posição na sociedade. Jesus escolheu pescadores,
escolheu pessoas com uma personalidade mais vincada, como os filhos de Trovão, Tiago e João, um cobrador de impostos, que era traidor do povo, ou seja, um mais chegado para Roma, um zelote que era contra Roma, ou seja, este grupo tinha tudo para não dar certo. Tinha tudo para não dar certo. E até tem um traidor. É interessante, não é? Reparem que Marcos escreveu, temos os nomes dos discípulos e claramente diz, Judas é traidor. E parece que logo ele nos está a dizer que este grupo de pessoas não é um grupo perfeito. Não é um grupo perfeito. Se a Bíblia fosse apenas uma invenção, eu creio que não teríamos aqui a referência que ele foi traidor. Teríamos um grupo excepcional de pessoas, tipo super-heróis. Mas não. Marcos está a contar a verdade. De certa forma, muitas vezes a igreja não inspira muita confiança. É um grupo de pessoas que tem tudo para dar errado. Tem pouca coisa para dar certo, a igreja. A não ser que este grupo, de alguma maneira, tenha tudo o que precisa. Tenha tudo o que precisa para alcançar o propósito de Deus. E o que é que eles mais precisam? E eu creio que o versículo 14 nos dá a pista. É estar com Ele. É a primeira coisa. É o principal. A primeira coisa, o que estas pessoas precisam, e de certa forma o que a igreja precisa, é de estar com Jesus. É de passar tempo com Jesus. E depois de serem enviados. Os discípulos existem sempre em dependência de Deus, em relação a Deus. Quando nos afastamos de Deus, afastamos-nos da missão. Não há como fazer missão sem ter Jesus, sem a revelia de quem Jesus é e daquilo que Ele faz. E estes discípulos, eu diria que têm uma missão específica. Há uma autoridade específica para quê? Para partilhar Jesus, sim, e para fazer tudo aquilo que Jesus tem feito, para ensinar e curar e expulsar demónios. Ou seja, para serem muito parecidos com aquilo que Jesus está a fazer. Depois da sua morte, Jesus, Ele comissiona pessoas, não apenas 12, mas todos os seus seguidores. Ele diz, toda a autoridade me foi dada, e Ele concede a autoridade aos seus seguidores para a sua missão. Que é o quê? É partilhar o Evangelho. É partilhar as boas notícias da sua morte e da sua ressurreição. Então, se és cristão, o principal propósito, a primeira coisa é estar com Jesus. É aprender dele. É ter comunhão com Ele. E só depois vem a missão. E uma coisa que vais descobrir é que os outros escolhidos provavelmente podem não ter nada a ver contigo. Podem ser tão diferentes de ti. Mas ao mesmo tempo, em comum está o mais importante. E está a única coisa que precisamos para trabalhar em conjunto. A igreja tem tudo para não dar certo. Mas ao mesmo tempo tem tudo em Jesus para dar certo. Judas é uma lembrança que a igreja não é perfeita. Mas Jesus é uma lembrança que a igreja não precisa de ser perfeita para alcançar o propósito para o qual Deus chama. Não precisa. Versículos 20 a 35, vamos ver a família do rei. Quando eu disse aquilo de Jesus ou é doido, ou é o diabo, ou é divino. E Joe conseguiu os 3 Ds, está bem? Não é autoria minha, foi o C.S. Lewis que escreveu. Ou seja, Jesus ou é doido, como aquele que diz ter um ovo escalfado, ou é o diabo do inferno. E se ele é doido, silencia-o. Se é o diabo, tenta matá-lo. Ou se é divino, ajoelha-te aos seus pés. Nas palavras de C.S. Lewis. E esta secção dos versículos 20 a 35 são maçãs. Ou seja, temos uma fatia de pão e temos outra fatia de pão com o mesmo tema, acerca da família de Jesus estar fora e querer prendê-lo. E temos o fiambre, ou o queijo, ou aquilo que preferirem, dentro da sandes, acerca dos escribas e fariseus que vêm acusar Jesus. E reparem que os escribas e fariseus, nos versículos 22 a 30, eles não contestam aquilo que Jesus está a fazer. Eles não chegam e dizem, olha, tu realmente não estás a expulsar demónios, isto é tudo falso. Não. Os intelectuais daquela altura, que eram religiosos, eles olham para as evidências e eles dizem, ok, tu estás a expulsar demónios, mas, o teu poder não vem de Deus, vem de Satanás.
É esse um dos seus planos. Tu és o diabo, ou seja, tu estás a jogar na equipa dos diabos, que é o Manchester United, que são conhecidos como os Diabos Vermelhos, curiosamente. E a resposta de Jesus a esta acusação vem em duas partes, e é defesa e ataque. E o ataque é feroz. E a defesa é tipo, não faz sentido, é em forma de uma parábola. Ou seja, não faz sentido que Jesus esteja a fazer algo contra... Se Jesus é de Satanás e está a expulsar os demónios de Satanás, é como o Ronaldo a marcar autogolos. Ou seja, marcar golos na própria equipa. Não faz sentido. E ele repete 3 vezes que se assim fosse, o reino não subsiste. O reino não subsiste. A equipa não ganha, a equipa não ganha. Se Jesus de facto está a fazer isto pelo poder de Satanás, a equipa não ganha. Então temos de decidir de que equipa é que Jesus está. E é difícil, é impossível estar a jogar em 2 equipas, certo? Ao mesmo tempo. Já tivemos jogadores a jogar em os 3 grandes de Portugal, não sei se conhecem as 3 equipas grandes de Portugal, Benfica, Porto e Sporting. Nós já tivemos jogadores a jogar nas 3. Lembram-se de algum? Futre. O Futre jogou nos 3. Maniche. O Maniche também jogou nos 3, mas nunca ao mesmo tempo. Então ou jogava num ou jogava noutro. Jesus só pode ter uma equipa. E não faz sentido que seja Satanás. O reino não iria subsistir. Mas, se Jesus está a expulsar demónios e Satanás é poderoso, ele é poderoso, então Jesus dá-nos aqui esta bonita imagem, que é uma casa, e tem um homem forte, que é Satanás, que raptou pessoas e tem pessoas consigo. É uma situação de reféns. E Jesus é como a SWAT, mas muito melhor, que entra na casa e que é o homem mais forte, que amarra o homem forte e liberta os reféns. Então, se Jesus de facto está a expulsar demónios, e ele amarrou o homem forte. Satanás está limitado. Ele está derrotado. Ele continua a ter poder e influência, sim, mas de forma limitada. Então esta é a defesa de Jesus e ele depois parte ao ataque. Ou seja, acusar Jesus de estar a fazer as obras de Satanás tem implicações bem graves. E Jesus diz, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfémias que preferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Não sei se já alguma vez pensaste nestes versículos e viveste até assustado, se alguma vez cometeste o pecado imperdoável. Porque é isso que Jesus está aqui a dizer, ou seja, que há um pecado, que há algo que não tem perdão para sempre. E acho que alguns cristãos vivem em receio e a pensar, será que eu alguma vez cometi este pecado? Para já eu diria, se estás aqui esta manhã, eu diria que não. Mas o contexto ajuda-nos a perceber que pecado é este. Ou seja, Jesus tem estado a curar e a expulsar demónios pelo poder de Deus, do Espírito Santo. Ou seja, no início do ministério de Jesus, vemos o batismo de Jesus a identificar-se com pecadores, mas vemos o Espírito a descer sobre Jesus. Quando Jesus inicia o seu ministério, e em Lucas, ele entra na sinagoga e ele diz, o Espírito Santo está sobre mim, ungiu-me para proclamar, para curar, para fazer a missão. Ou seja, Jesus está com o Espírito. É o Espírito de Jesus. Então Jesus tem estado a fazer todas estas coisas no poder do Espírito e temos pessoas, religiosos e escribas a atribuir as obras do Espírito Santo a Satanás. E é isto que Jesus está a dizer. Esta clara e continuada rejeição daquilo que o Espírito está a fazer, o Espírito da verdade, é que é este pecado imperdoável. É um aviso sério, não deixa de ser um aviso sério para todos nós. Pensar aqueles que estão em aberta oposição, que são capazes de olhar para vidas que foram destruídas por Satanás, mas de repente foram transformadas por Jesus e dizer, aquilo é obra de Satanás. E continuam em rejeição acerca de Jesus. Então esse é o
É o pecado imperdoável. É Deus a dizer, podes ir. Queres continuar a ir, continuas a rejeitar, então vai. A rejeição pode ser vista de duas maneiras, e temos aqui duas rejeições nesta sandes. Temos a rejeição bem clara e bem visível dos escribas e fariseus. Mas depois no pão, as fatias de pão, temos uma rejeição velada, quase escondida, quase disfarçada com preocupação. São apenas familiares preocupados com Jesus. E é assustador e é encorajador ver estas duas fatias de pão. Porquê? Naquele momento, Maria e pelo menos Tiago, um dos irmãos de Jesus, eles não estão dentro. Ou seja, vemos a família cá fora e fora de casa, fora do local onde Jesus está com os seus seguidores, Jesus a falar com os seus seguidores, a ensinar, e vemos a sua família fora a dizer que ele é doido. Podemos dizer que ele é doido, que ele é o diabo, ou que ele é realmente o Filho de Deus. E naquele momento os seus familiares estavam a dizer que ele era doido, e eles estão fora. É claro que sabemos mais à frente que Maria vai entrar, de certa forma. Maria vai ser uma seguidora de Jesus. Tiago vai entrar. Ele vai se tornar um seguidor de Jesus e um dos líderes da igreja. Mas naquele momento, eles estão fora. A família do rei são os que estão dentro. Não são os que estão fora. E há aqui uma quebra dos laços de sangue. Ou seja, ser família não significa que és família do rei. Os que tentam afetar Jesus são os que estão fora. E são os que, no fundo, são afetados. Porque ficam da parte de fora. Será que de forma semelhante aos familiares de Jesus achamos que estamos dentro porque costumamos ir à igreja ou porque não nos consideramos pessoas muito más? Ou porque fomos batizados? E é algo para nós pensarmos, onde é que estamos agora? Se estamos do lado de fora, de uma forma aberta a acusar Jesus de causar sofrimento às nossas vidas, de querer o nosso mal, de atribuir as suas obras a Satanás, ou se estamos do lado de fora a dizer, pronto, eu nem fiz assim muitas coisas más, então eu devo ser seguidor de Jesus. Ou será que estamos do lado de dentro e a querer ouvir aquilo que Jesus tem para nos dizer? E é curioso que aqui voltamos a esta questão. Como é que nós podemos ser família do rei? Como é que podemos entrar nesta casa? E naquela altura foi fácil, não é? As pessoas entraram simplesmente. Mas para nós hoje, como é que podemos entrar e ser família do rei? Quando vemos a escolha dos discípulos, vemos ali um elemento, que é Judas o traidor. E o traidor aponta-nos para uma traição e aponta-nos para uma cruz. Aponta-nos para uma derrota que, no fundo, é vitória. No fundo, é vitória. E é com essa vitória que qualquer pessoa pode entrar. Ou seja, é arrependendo-se da sua rebelião contra Deus, arrependendo-se do facto de estar fora e a rejeitar Jesus e receber o perdão que Ele tem para oferecer. E é assim que nós entramos. Não somos selecionados ou escolhidos para entrar por causa da nossa etnia, por causa da nossa aparência, por causa das nossas boas obras, mas apenas por causa de Jesus e através do seu sacrifício na cruz. E o que é que acontece depois? Depois vemos uma autoridade a ser partilhada connosco. Vemos um grupo de pessoas a serem encorajadas e a aprenderem acerca de Jesus para poderem ir e partilhar as boas notícias do Evangelho. Mas a vida não é fácil. E talvez hoje precises de ver o Rei que tem de facto a autoridade, não só para ensinar e para curar, mas o Rei que partilha essa autoridade para outras pessoas o conhecerem. E talvez hoje precisemos de ouvir que precisamos de ir lá fora, que temos essa autoridade para ir, mesmo apesar da rejeição. O papel, a função da igreja é partilhar as boas notícias, apenas. Não é converter pessoas, mas partilhar as boas notícias. Talvez precises lembrar que a tua escolha foi um ato gracioso de Deus. Não foi pelas tuas boas obras, não é porque tu mereces. Não é porque tu mereces, é porque Ele merece. Talvez seja preciso lembrares que, independentemente do teu histórico, por mais afastado que tenhas estado, se entraste, passas a ser família. Não és
afilhado ou filho adotado, longínquo, mas és família. E estas palavras de Jesus, quando lhe vêm dizer que a sua família está lá fora, e Jesus olha para aqueles que estão ao seu redor e diz: eis a minha mãe e os meus irmãos. E é isso que Ele nos diz a cada um de nós: eis a minha família. E isto é tão encorajador. Quando há dificuldades na família, quando há dificuldades no emprego, quando nos vamos abaixo, pensar assim: nós temos valor e dignidade, não por nós próprios, mas porque somos família de Jesus, porque Ele nos considera seus irmãos. E que isto possa ser um encorajamento também para nós. Vamos orar. Querido Deus, queremos agradecer. Agradecer porque Jesus é o Rei, com toda a autoridade. É o Rei que veio numa missão de proclamar estas boas notícias, de chamar pessoas para Ele, de trazer pessoas para dentro, para a tua família. E agradecemos que Ele o fez de uma forma tão generosa, de uma forma tão bondosa, misericordiosa. Agradecemos porque não há critérios para a nossa entrada. Não há... Nós, tirando o obstáculo do pecado, nós podemos entrar, podemos ser tua família. E agradecemos-te por isso. Agradecemos porque, independentemente do nosso histórico, ao confiarmos em Jesus, temos uma nova família. Passamos de dentro para fora. Passamos da morte para a vida, da escuridão para a luz. Mas ajuda-nos também a lembrar que temos uma missão. Que temos esta boa missão à qual tu nos chamas, de partilhar aquilo que tu fizeste nas nossas vidas, podes fazer na vida de qualquer outra pessoa. E que isso possa ser um encorajamento para partilhar realmente as boas notícias com qualquer pessoa. Ninguém está longe demais para ser chamado para dentro. E agradecemos porque isso é a graça, é a tua graça. Agradecemos que é não por causa de nós, mas por causa de Cristo. E oramos em seu nome. Amém.